Fala galera, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Império Remista. Nesse exato momento, sexta-feira, 29 de agosto de 2025, são exatamente agora 15 horas e 50 minutos. Técnico Antônio Oliveira acaba de ser demitido do Clube do Remo para a graça de Deus. Bom, todo mundo já sabia que isso ia acontecer, menos a diretoria, que insistia em dar constantes oportunidades para um técnico que não disse para o que vinha fazer. E queria aqui dar os parabéns ao Smith ontem, que fez a pergunta aí, lavando a alma de todo torcedor azulino. E ficou bem claro e constatado a arrogância do técnico Antônio Oliveira, né? Mas isso daí já é um passado. Vamos aí trazer outras informações do Clube do Remo. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, não paga nada. Estamos chegando aí a 3 mil inscritos. Deixa o teu like, não esquece de hypar. Compartilha para que outros torcedores possam conhecer um pouco do nosso trabalho. Aqui é a Voz do Torcedor. A gente já vinha falando algumas coisas aí fazia algum tempo e só fez bater com tudo aquilo que a gente pensa aqui, né? Para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos do Leão na Série B, rumo à Série A, ainda temos um pouco de esperança. Chama agora o nosso amigo Marcos aqui no DDD 91, WhatsApp, tá? 99805-2068. Fala que você é inscrito aqui no nosso canal e receba aí testes grátis para que você possa testar a qualidade do serviço, que vai variar de 1 até 7 dias. Fala que você é inscrito aqui no canal e tenha preços especiais. Bom, galera, o Clube do Remo ontem perdeu aí de 1 a 0 para o Criciúma, né? E vou dar minha opinião sobre esse jogo, antes de falar um pouquinho mais sobre o Antônio Oliveira, sobre tudo que aconteceu aí, fazer um recorte aqui bem rápido, tá? O Clube do Remo fez uma excelente partida, eu acho que uma das melhores, sob o comando do Antônio Oliveira. Mas a gente falava aqui que o técnico ele tem aí uma contribuição muito grande do que vinha acontecendo dentro do elenco do Clube do Remo, né? Mas que ele não era o culpado sozinho. Então a gente fala aqui de uma partida muito abaixo ontem na Transantos, que não tem como justificar uma titularidade, não é? A gente tem aí uma partida pífia, e a gente já tinha falado sobre isso do Davó aqui, que não é um cara para de repente ser um cara titular na equipe do Clube do Remo. Constantes gols, o Davó chuta, parece um recém-nascido, acho que até um recém-nascido chuta mais forte que o Davó, né? De fato é que o Remo teve várias oportunidades ontem de matar o jogo, como já teve contra o Goiás e outras oportunidades, e infelizmente por incompetência ali do ataque, de uma diretoria, de uma comissão técnica, o Remo mais uma vez padeceu na mão de incompetentes, né? E aí eu faço a pergunta para você, torcedor, e quero ouvir a tua opinião. Lembra que a gente falava aqui qual era a moral da história? Do Remo ter que demitir um treinador há 2, 3, 4 rodadas atrás, se teria que pagar multa, ou demitir, por exemplo, como demitiram agora, e ter que pagar a mesma multa. Então não tem muita lógica, né? É como eu sempre falo, a gente não fica em cima do muro, a gente fala aqui as coisas que realmente acontecem. E a gente tinha falado aqui que a diretoria ia esperar que Deus o livre o Remo levasse uma punição, como aconteceu. É totalmente errado, a gente é contra aqui a questão de invasão, a questão de agressão, essa parte aí de torcida, entendeu? A gente totalmente é contra, a gente é a favor de cobrar de uma forma plausível dentro da regra, sem violência. Mas o que aconteceu ontem já era falado aqui nesse canal há muito tempo, que a diretoria ia esperar chegar nesse extremo para que o Remo fosse penalizado, entendeu? Como corre o risco de ser penalizado aí dentro das 4 linhas, penalizado numa tabela de campeonato e penalizado em todos os sentidos. Então, assim, é triste, é revoltante ter que esperar chegar nesse nível aí, porque é uma diretoria burra, uma diretoria defasada, uma diretoria totalmente influenciável, principalmente com pessoas que vêm de fora, né? Então, antes de mais nada, a gente fala aqui muito sobre futebol, mas a gente vai falar aqui do lado pessoal, que o Marcos Braz aí foi de madrugada às pressas aí para o Rio de Janeiro. O pai dele parece que sofreu um AVC. Então, antes de mais nada, a gente deseja pronta recuperação ao pai dele aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Mas o Marcos Braz, ele é muito, muito, muito culpado, sim. Mas eu acho que o culpado maior é a omissão do Tonhão de ver tudo isso. Como é que a pessoa não tem assim a capacidade ou de repente se faz, entendeu? De repente não pensar nem um pouco no que pode acontecer no futuro. Porque agora faltam 14 jogos, tem ainda esperança, torcedor? Tem. É difícil? É difícil. Para o torcedor, entendeu? Ele vai acreditar sempre. Então a bola da vez aí
seja o Guto Ferreira, que na minha opinião, cada um tem a sua opinião e tem que ser respeitada, é sim uma boa aposta. Eu acho que o clube do Remo está precisando desse fôlego novo aí. E assim, cara, as mexidas do Antônio Oliveira, entendeu? Foram patéticas, né? Não tem lógica o cara de repente colocar um Pavani com 40 minutos do segundo tempo, o cara fazer uma dobradinha ali na lateral direita com o Marcelinho, quando na realidade o correto já era de entrar com o Marcelinho na lateral direita, porque o Nathan Santos, eu já tinha falado, assim como foi o Kaique, entendeu? Que é um jogador fraco em todos os sentidos. Na realidade já falei aqui que ninguém muda, a minha opinião é a minha opinião, e para mim, entendeu? É empresário que está querendo fazer aí jogador aparecer na Série B dentro do Clube do Remo para ganhar valorização de passe. Porque nada justifica um Nathan sendo titular, sendo com o Marcelinho. É muito melhor, entendeu? Nada me justifica um Nico Rodrigues, que o Remo paga 120 mil reais de empréstimo, 120 mil dólares, desculpa, 600 mil reais de empréstimo para um jogador que sinceramente não disse o que veio fazer. Eu vou ainda tirar o Eduardo, porque é um cara aí que tá entrando agora, entendeu? Entra no fogo, quando na realidade deveria de repente entrar de titular, porque o Davó não disse o que vem fazer, a não ser simplesmente perder gols. Então assim, é uma salada de fruta estragada, infelizmente, o que está acontecendo no Clube do Remo hoje. Ainda é tempo de mudança. E mais uma vez, entendeu? Uma diretoria omissa que já deveria ter tomado essa decisão pelo menos há umas 2, 3 semanas atrás. Então, de novo, ficou bem claro ontem o tipo de postura, o tipo de comportamento, o tipo de pensamento que o Antônio Oliveira tem. E graças a Deus, os olhos desses cegos aí dentro do Bainão foram abertos, entendeu? Porque senão, infelizmente, o bicho ia pegar. Eu falo isso, não que eu esteja aqui incentivando a nada, era porque, infelizmente, o nível que chegou ontem de torcedores invadindo o gramado ali, mais uma vez, totalmente errado, a tendência era acontecer o pior. Então, tudo foi basicamente que premeditado e a diretoria não abriu os olhos, entendeu? Para tentar fazer o mínimo pelo clube, pelo torcedor. Porque o torcedor já sabia. E não vem esse papo aí, Antônio Oliveira, de falar que isso vem de fora porque é a torcida do esporte. Estava falando, na verdade você é um cara limitado, você é um cara que não tem culpa. Culpa tem quem trouxe você, entendeu? Então a gente tem que torcer para que o Clube do Remo possa se colocar nos trilhos novamente, para que possa buscar os resultados. Porque nós vimos que o Remo tem qualidade ontem do primeiro tempo. Inclusive, que entrevista pós-jogo do Eduardo Batista, né? É um cara inteligente, é um cara que enxerga sim qualidade do Clube do Remo no elenco, porque eu já falei isso aqui para vocês. Mas é um time mal treinado, né? Um time que o treinador não consegue, é incapaz de fazer uma variação tática, uma mudança tática, substituições corretamente, tá? Então, assim, o Remo teve todas as chances do mundo, mais uma vez, de ganhar um jogo, e ganhar um jogo que era fácil, se tornar um jogo difícil. E eu não gosto de mimimi, tá, gente? Eu não gosto de mimimi. Time que ganha tem que comemorar sim. Então foi ridícula, patética a atitude dos jogadores do Clube do Remo, quando o Criciúma ganhou ontem. Tem que comemorar sim, porque os caras, entendeu, não fizeram nada para merecer o resultado. Foram lá com uma bola e resolveram o jogo. Foi pênalti, Diego? Não foi pênalti, não sou clubista aqui, não foi pênalti, na minha opinião. O atacante aqui entrelaçou o braço, entendeu? Do Caio Vinícius, e infelizmente ele foi um cara amador, se deixou levar, o Remo foi prejudicado pela arbitragem, mas não vamos reclamar sobre isso. Como eu falei no jogo ali contra o Coritiba, né? Que eu achei que também não foi pênalti, mas se fosse o contrário, se o árbitro ia acatar ou não. Então isso daqui não é desculpa. O Remo teve todas as possibilidades do mundo de ganhar o jogo mais uma vez ontem, e foi um time frouxo, foi um time covarde, foi um time omisso. É um time, entendeu? Um elenco que não tá, aliás, um elenco não, parte do elenco, porque tem cara que realmente honra a camisa do Clube do Remo, mas tem jogador ali que não dá o mínimo. E surgiu uma informação hoje sobre o mercado da bola aí, que o São Paulo teria interesse no Pedro Rocha. Do fundo do coração, gente, deixa aí. Nem precisa pagar os 30 milhões, não. Se pagar 15, 20, se pagar aí, leva. Porque é um jogador que tem muita bola, mas infelizmente não sabe finalizar. É um jogador importante, mas é uma importância que não vem fazendo diferença. Do que adianta o cara fazer jogadas elásticas, porque ele jogou muita bola ontem, pelo menos no primeiro tempo, mas infelizmente não é um cara efetivo. É um cara que perde muito gol, é um cara que não prepara a jogada, né? Ou seja, o ataque do Remo na realidade tem sido um ataque cardíaco ultimamente. Então a gente só tem aí que
ficar calado, tá? Ver os próximos passos, porque o que a gente queria já aconteceu, que é o técnico ser demitido nesse exato momento, e esperar os próximos passos. Oportunidades o Remo ainda vai ter, apesar do Criciúma ter aberto aí 4 pontos, mas são 14 jogos, ainda tem alguns confrontos aí, que eu tenho certeza que o Remo vai ter as oportunidades dele. A primeira delas, entendeu, é ganhar essa moral, essa motivação de novo, porque eu tenho certeza que os jogadores não queriam mais o técnico, e tentar uma vitória lá fora contra o Amazonas. Então as informações nesse primeiro momento são essas aqui. Até o próximo vídeo, valeu, fui!